Abençoado dia, meu nome é Marvin Viana, está começando mais um podcast Persevera. E essa música que vamos escutar agora foi indicada por uma dos nossos inscritos do canal, hein? Se você quer uma música tocando aqui, coloca nos comentários. Persevera! Senhor amado, quero anunciar que a tua força pode me curar, que a minha fé era apenas grão, mas corresponde a um grande batalhão. Falarei como aconteceu, rompendo toda aquela multidão. Bastou tocar nas vestes de Jesus pra clarear em mim a sua luz. A minha fé trouxe pra mim a minha cura, o meu clamor moveu o coração de Deus, pois vivo nas promessas daquele que cura, Jesus o Cristo e Salvador, o Filho de Deus. Quando eu toco em Jesus recebo cura, ele pergunta quem tocou-me, eu grito fui eu. A minha fé trouxe pra mim a minha cura, vivo pela fé que está em Jesus, Filho de Deus. Você está ouvindo o nosso podcast Persevera. Mariane, minha cura. Que a tua força pode me curar, que a minha fé era apenas grão, mas corresponde a um grande batalhão. E falarei como aconteceu, rompendo toda aquela multidão. Bastou tocar nas vestes de Jesus pra clarear em mim a sua luz. A minha fé trouxe pra mim a minha cura, o meu clamor moveu o coração de Deus, pois vivo nas promessas daquele que cura, Jesus o Cristo e Salvador, o Filho de Deus. Quando eu toco em Jesus recebo cura, ele pergunta quem tocou-me, eu grito fui eu. A minha fé trouxe pra mim a minha cura, vivo pela fé que está em Jesus, Filho de E Deus. agora no nosso podcast, queria convidar você a fechar os teus olhos, rezar junto comigo. E eu quero colocar com uma intenção especial todos os inscritos do canal, todos os que acompanham também pelas plataformas de podcast, e em especial você que me ouve nessa hora. Reze assim junto comigo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E agora a gente vai ver o Santo do Dia. É verdade. Santo do dia de hoje é São Bonifácio. Você já ouviu falar dele? Pois é, São Bonifácio foi um grande santo que, na verdade, ele não foi batizado com o nome de Bonifácio. O nome de batismo dele foi Winfrid, né? Ele nasceu na Inglaterra, em Devonshire, e nasceu no ano de 673. Logo quando jovem, entrou para o monastério, se tornando assim um monge, e deu início à sua evangelização. Mas o principal empenho de São Bonifácio foi evangelizar na Frísia, uma parte da Germânia, atual Alemanha. E logo no início sofreu grande hostilidade de um duque alemão, né? Carlos Martello, né, que impediu. Logo Winfrid, o que ele fez? Uma peregrinação a Roma, sim, para rezar no túmulo dos mártires.
ia lá pedir a bênção do Papa. Quem dera se pudéssemos fazer isso hoje, né? Então, lá São Gregório II impulsionou ele para que o Winfried voltasse à Alemanha e evangelizasse. Então, ele parou na Turíngia, ele não chegou lá a Frísia, que era o objetivo dele, mas só lá operou várias conversões, várias conversões, e percorreu aquele território germânico durante 3 anos da sua vida. Mas um dia, chamado a Roma, ele foi lá para receber do Papa a consagração episcopal, ou seja, ele se tornou bispo. E aí sim, tomou o nome de Bonifácio. E agora, como Bonifácio, volta à Alemanha. E passando lá por um bosque de Hessen, ele chegou diante de um carvalho, que é bem engraçada essa história. Esse carvalho, ele era para os pagãos como se fosse a morada de um deus. E São Bonifácio foi lá e cortou. São Bonifácio cortou o carvalho. Aí, você já sabe o que aconteceu, Formou-se uma grande aglomeração para protestar contra São Bonifácio. Mas você acha que São Bonifácio correu? Não. Como cristão de verdade, São Bonifácio esperou todo mundo se reunir. E o que ele fez? Converteu todo mundo. Exatamente. Converteu todo aquele povo pagão, que cultuava aquele carvalho lá como se fosse a morada de um deus. E lá ele edificou a igreja de São Pedro. E lá São Bonifácio ficou durante muito tempo, nessa igreja como bispo. Mas quando já velho, ele quis voltar para onde? Para a Frísia. Acompanhavam com ele 50 monges. 50 monges. Foi no dia 5 de junho de 754. E era que dia? Pentecostes. Vivemos agora no domingo, Então, era dia de Pentecoste e ele celebrava a missa, quando assaltantes entraram durante a missa. E com um brado forte, São Bonifácio falou: "Não temam, todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma." Isso encorajando os outros monges, Mas um dos assaltantes foi para cima do bispo, com a espada na mão, tentando atingir o seu corpo. Bonifácio pegou o evangelho, tentou se defender, mas o adversário derrubou o livro e cortou a cabeça de São Bonifácio. Nossa, que exemplo de coragem, São Bonifácio foi tremendo nessa hora. Será que a gente teria essa mesma coragem de, no meio de uma missa, defender a Cristo, defender a igreja de Cristo? São Bonifácio é esse exemplo para nós. Não importa se não somos bispos ou padres, somos leigos e, acima de tudo, cristão. E o cristão, ele tem esse dever de defender o evangelho com a própria vida e não se conformar. Bonifácio podia ter passado por aquele lugar lá direto, do carvalho, mas não, ele parou e converteu. E essa é a missão do cristão: converter os pagãos. Que assim façamos, que nós possamos converter aqueles que estão no caminho errado. Amém? Então agora vamos prestigiar esse livro maravilhoso, Flores da Eucaristia, de São Pedro Julião Eymar, dia 5 de junho. Assim como se formam no sol e dele se irradiam os raios ardentes que fertilizam a terra e conservam a vida, do mesmo modo é do coração que emanam
as doces e fortes influências, que comunicam o calor vital, o vigor a todos os membros do corpo. Se o coração enfraquece, o corpo todo definha. Se o coração sofre, os membros sofrem também. Os órgãos não funcionam regularmente e o organismo todo se abala. A função do coração de Jesus foi vivificar, fortificar, sustentar todos os seus membros, órgãos e sentidos, por influências contínuas, como o princípio das ações, dos afetos, das virtudes e de toda a sua vida do Verbo encarnado. É o que o coração, no dizer dos filósofos, é o foco do amor. E visto que foi o amor o móvel da vida de Jesus, é ao seu coração que devemos referir todos os seus mistérios e todas as suas virtudes. Assim como os olhos veem e os ouvidos ouvem, o coração ama. É o órgão da alma. É o órgão da alma na produção dos afetos e do amor. Tanto que na linguagem vulgar confundem-se essas duas expressões, designando-se o coração para exprimir o amor e este para significar aquele. Belíssima essa palavra de São Pedro Julião em Mar sobre o coração de Jesus. E agora, para terminar, quero deixar para você essa palavra da imitação de Cristo de Thomas Kempis. Está no 5º parágrafo do capítulo 21. Procura lá, capítulo 21, como se deve descansar em Deus sobre todos os bens e dons. Parágrafo 5 diz assim: busquem os outros o que quiserem em lugar de vós. A mim nenhuma coisa me há de agradar, jamais, senão vós, meu Deus, minha esperança e salvação eterna. Não calarei, nem cessarei de orar até que volte a vossa graça, e vós me faleis no interior. Não calarei, nem cessarei de orar até que volte vossa graça, e vós me faleis no interior. Você tem cansado de orar e não ouvir a voz de Deus? Então fique com essa palavra. Não desista de rezar todos os dias para que Deus fale ao teu coração. Pois isso é o que Ele quer. Falar ao teu coração. Esse foi o nosso podcast. Não se esqueçam, persevera.